Bom dia, espero que todos estejam bem. Vamos trabalhar com a disciplina de História hoje e vamos trazer para vocês hoje um conteúdo falando um pouco sobre memória e patrimônio. A gente já falou de memória, nós já falamos a respeito dessa questão na aula passada, onde a gente guarda, né, os nossos momentos e vai buscar na memória para falar um pouco desses momentos. Então, a nossa família guarda fotografias e objetos e preserva a memória, mas a gente vai ver justamente essa questão do patrimônio, que está relacionado à memória, né, de algum lugar. Então, vamos lá. Assim como sua família guarda fotografias e objetos para preservar a memória de pessoas e os momentos importantes, alguns povos também procuram preservar bens naturais ou culturais que compõem sua história e são significativos para a sua cultura. Esses bens são chamados patrimônios, que podem ser materiais, como edifícios, sítios arqueológicos e paisagísticos, acervos de museus ou bibliotecas, obras cinematográficas e vários outros, né? Ou imateriais, como celebrações, formas de expressão, festas, saberes e modos de fazer tradicionais de algumas comunidades. Então a gente tem o samba, o frevo, certo? Tudo como imaterial, capoeira, né? Nós temos aqui, quando fala de modo de fazer tradicional, queijos artesanais de um local que você, não, só naquele local tem aquele queijo com aquele gosto. Por quê? Porque ali é artesanal, passa de uma família, como o bolo, né? Souza Leão, como vários outros, nós temos aí pratos típicos que muitas vezes têm um fazer tradicional. E o gosto só é o mesmo se for feito daquela maneira. Então, nós temos aí essa questão de patrimônio. E nós, como historiadores, nós estudamos os patrimônios para contar um pouco da história de um local, de um povo, né, de uma festa, de questões tradicionais. E em todo o mundo existem instituições criadas para preservar o patrimônio humano. Então nós temos a Unesco, sigla em inglês, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. É um organismo internacional que atua para defender a herança natural, histórica e cultural dos povos. Então veja que é um órgão que ele vai estar ali para preservar, né, essa herança natural, histórica e cultural de um determinado de todos os povos. E no Brasil também temos a proteção do patrimônio, que é feita pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, para garantir a integridade de um bem cultural e impedir que ele seja modificado ou destruído. O Instituto pode determinar seu tombamento, e o tombamento significa que ele é inscrito em uma lista de bens protegidos pelo poder público. Então, o Estado ele vai tomar conta, certo, desse patrimônio, né, para poder preservá-lo, preservar a história, preservar a arquitetura, porque ali conta a história daquele local. Então, temos aí numa cidade uma vila onde tem lá toda a história daquela vila, daquela cidade. Então, são as casas, as igrejas, então, tudo são preservados, né? Tudo são ali, não pode ser destruído, não pode ser é, reformado de qualquer maneira, tem que ser uma reforma que ainda deixe as características da época, a arquitetura da época. Então, nós estamos vendo que existem leis que protegem essa questão do patrimônio para que ele possa servir, né, para contar a história para outras gerações. E aqui no Brasil nós temos para contar gerações e contar a história de vários povos, né? Vamos lembrar disso. A gente tem, é, é, nós temos os fortes construídos pelos portugueses, nós temos fortes construídos por holandeses, nós temos uma mistura de arquitetura dos dois, onde um começou, o outro terminou.
E isso é bom porque você tomba, você preserva e você tem ali a história viva, onde a gente pode visitar, onde a gente pode ter ali um pouco, né, daquele momento histórico. Então, nós precisamos aí também ter uma consciência de preservar esse patrimônio e não destruí-lo, e sim preservar, ir para esses locais, ver esses patrimônios materiais e imateriais e preservá-lo e não destruir. Ali conta a história do nosso povo. Então, nós temos aí mais um momento, né, para que a gente veja que a história ela trabalha com várias fontes históricas. Está aí uma, né? Várias que a gente já viu, mais essa questão da memória, mais a questão do patrimônio. E a gente saber que tem órgãos que elas estão ali para tombar aquele local, para preservar aquela cultura, tanto internacionalmente como nacionalmente. Então, às vezes, um patrimônio não é só do Brasil, ele é internacional. Ele se torna um patrimônio internacional. E isso é importante para um país. A nossa história é importante para o país, para o nosso povo, para nós. E a gente precisa preservá-la. A gente precisa pensar nela como algo que é preciso que a gente mantenha a história, que a gente passe essa história de geração para geração, preservando os monumentos, guardando na memória aquela história, podendo contá-la. Principalmente essa questão, né, da cultura que é passada de geração para geração, que faz parte da nossa história. Então, essa semana a gente trabalhou com essas questões e nós deixamos um formulário para que vocês respondam. Então, assistam a aula, leiam o texto e respondam a atividade, tá certo? Até a próxima semana, né? Nossa próxima aula. Eu espero que vocês tenham uma boa semana e se cuidem, tá bem? Tchau, tchau.